Livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, capítulo 15, parte 4, Novos Rumos. Não nos oporemos tampouco, conquanto, com todas as forças da nossa alma e todo o sincero empenho dos nossos corações, vos aconselhamos que assim não procedais. É que isto redundaria em agravos penosíssimos para vossa situação, em angústias evitáveis, mas que se prolongariam em estado insustentáveis, que vos acumulariam de desvantagens amargosas, de incertezas e responsabilidades que muito conviria evitardes. Ou, de outro modo, desejareis prolongar a permanência ao nosso lado, a fim de vos iniciardes nos conhecimentos superiores da vida, consagrando-vos aos cursos preparatórios para a verdadeira iniciação, só possível após os resgates a que vos comprometestes com a própria consciência? Sede bem-vindos, ó amigos, e aprenderei com o mestre dos mestres os primórdios que vos têm faltado, e recebei em seu nome os elementos com que fortificareis para a consecução dos ideais de amor, de justiça e de verdade. Muitos de vós, presentes a esta assembleia, se encontram habilitados para esse curso preparatório. Para outros, porém, o momento ainda não chegou. Suas consciências segredar-lhes-ão o caminho a seguir sem que nos constranjamos a proferir-lhes os nomes. Mesmo aos habilitados, todavia, nada obrigará à aceitação do convite que ora foi feito. Aceitá-lo-ão, se o quiserem, por livre e espontânea vontade. Murmuração discreta percorreu a assistência. Era que admirávamos a caridosa sutileza do método posto em prática, o qual inibia uns e outros de nossa falange de se julgarem favorecidos por qualquer superioridade, uma vez que não podíamos avaliar os ditames das consciências uns dos outros, assim como aboliria a suposição de predileção por parte dos mentores. Teócrito continuou, depois de uma pausa. Ser-vos-á concedido o prazo de 30 dias para meditardes deliberadamente sobre o que acabais de ouvir, pois, conquanto estejais há bastante tempo doutrinados e esclarecidos para tomardes por vós mesmos a decisão que vos convém, a tolerância manda que vos acautelemos, com ainda algum tempo de meditação, a respeito das tentativas futuras. Durante esse prazo, diariamente sereis atendidos na sede do departamento, caso desejeis informações e mais esclarecimentos no que vos disser particularmente respeito, e podereis, sem constrangimentos, expandir-vos com aquele que aqui vos receber, porque falará ele em nome do Divino Pastor, e ainda porque vos conhece em todas as particularidades e sutilezas, lendo em vossas almas como num livro fácil. Outro sim, sois convidados às reuniões para vós se realizarão neste mesmo local, nos quais trataremos de tudo quanto, de modo geral, vos passe esclarecer, instruir e reanimar para o futuro a que sereis impelidos pelas vossas afinidades pessoais. Esgotado, porém, o prazo concedido, participareis a diretoria da instituição a que estáis filiados das resoluções tomadas, prontificando-se ela, então, sob nossas vistas, a encaminhar-vos para o destino que voluntariamente houverdes escolhido. A tão simples como importantes falas seguiu-se a primeira exposição dos deveres que nos caberiam como espíritos arrependidos e desejosos de reabilitação. Seria como a primeira conferência da série para que nos convidavam. O próprio Teócrito fora o orador, falara paternal e conselheiramente, sem arroubos apaixonados de oratória, mas deixando penetrar até o âmago de nossas almas profundas reflexões sobre as particularidades inferiores de cada um. Dir-se-ia que, legítimo conhecedor dos complexos que enredava nosso ser, trazia o objetivo de ajudar-nos a conhecê-los, medi-los e miuçá-los, a fim de nos animar e dar-lhes combate,
Dali nos retiramos nessa noite memorável, reconfortados, como fortalecidos por benfazeja esperança, e ali voltamos ainda muitas vezes para ouvi-lo expandir-se sobre os mais elevados conceitos que poderíamos conceber acerca da vida, das leis do universo, das magnificências morais resultantes do cumprimento do dever, da observação da justiça, da prática do amor e da fraternidade, da obediência à razão como à moral e a todos os demais princípios do bem. Extinto o prazo estabelecido pelos regulamentos internos, grande movimentação verificou-se na fisionomia pacata do departamento hospitalar e da torre. Turmas de exilados cruzavam as alamedas nevadas dos parques, demandando a sede do departamento, acompanhadas de seus mentores, a fim de participarem à autoridade máxima da nobre agremiação. As resoluções definitivamente tomadas depois das mais graves elucubrações e análises sobre a situação própria, assistidas pelos desvelados conselheiros e educadores e orientadas pelo próprio Teócrito, como vimos. Agenor Penalva, assim como vários outros prisioneiros da torre, suicidas obsessores que haviam semeado desordem, lágrimas, desgraças incontestáveis no decorrer do pretérito, quer na qualidade de homens encarnados, quer mais tarde como espíritos inferiores que eram, Jerônimo de Araújo Silveira, Mário Sobral e outros declararam proferir a reencarnação imediata, tais os incômodos dos remorsos, as angustiosas perspectivas do passado, que obsidiam suas mentes em flagelações insuportáveis, incapacitando-os para outra qualquer tentativa. Tinham urgência de expiação, a verem se conseguiriam tréguas no esquecimento temporário dos serviços de renovação planetária para depois então cuidarem mais serenos de maiores realizações. Vários outros se empenharam pelo estágio nas operosidades da vigilância, onde poderiam algo aprender para se fortalecerem um pouco mais, pois que, tíbios, indecisos, temiam ainda o contato com a carne, desconfiados das próprias fraquezas. Algum tempo de contato com as caravanas heróicas, no serviço de socorro e auxílio aos desgraçados do Vale Sinistro, como da Terra, desempenhando a beneficência, prepará-los-ia com mais segurança no próprio entender, apontando-lhes caminhos mais amplos na senda da fraternidade. Eu, Belarmino, João da Azevedo, e bem assim alguns poucos que conosco muitos se afinavam, todos do Hospital Maria de Nazaré, atraídos pelos magníficos ensinamentos do preclaro diretor do departamento, durante suas apreciadas exposições, depois de muitas e cuidadosas investigações adentro de nós mesmos, apresentamo-nos à sua presença, declarando que, caso fôssemos merecedores da honrosa mercê de prosseguir nas sendas preparatórias da iniciação, a despeito dos deméritos que sabíamos sobrecarregando nossas consciências, nós o preferíamos porquanto nos seduzia a perspectiva do conhecimento que nos deixara entrever. Sede bem-vindo, amigos, foi a resposta. Amanhã mesmo podereis seguir vosso novo destino. Para que retardar mais? Não continuareis, porém, sob minha dependência. A missão a mim confiada junto a vós foi culminada, uma vez que sereis encaminhado para a frente, sob os cuidados de novos mentores. Unir-nos-á, no entanto, para sempre, a doce afeição que se estabeleceu em nossos espíritos durante o tempo que aqui passastes, certos de que logo no dia imediato deixaremos o departamento hospitalar, separando-nos dos generosos amigos que tanto nos consolaram na desgraça. Tristeza profunda ensombrou-nos o coração. A permanência no hospital, porém, todos nós o sabíamos, é temporária, geralmente curta. Procuramos despedir-nos, começando pelo próprio hospital, que nos era vizinho, Joel, abraçando-nos entre um sorriso e um minuto de intervalo nos afazeres que se afiguravam múltiplos naquela manhã em virtude da chegada, dentro de poucas horas, de novo contingente de réprobos apanhados no vale.
disse-nos, confortando-nos ainda uma vez: não penseis que estareis separados de nós outros. Havemos de ver-nos muitas vezes. Paciência, meus amigos, paciência. Carlos e Roberto, como sempre, prontificaram-se a guiar-nos às visitas de despedidas. Revimos e abraçamos todos os nobres mentores, os amigos incansáveis de dedicação, a quem tanto devíamos os amáveis conhecimentos que tivemos a honra de fazer fora do nosso departamento, os quais se estenderiam através do tempo, solidificando-se em perpétuas afeições. Achávamos-nos no departamento de reencarnação, acompanhados das gentis irmãs servidoras Rosália e Celestina, quando lhe deram entrada vários pretendentes à matrícula no recolhimento. Era compungente observá-los, maturando sobre os dramas nefastos que assim os impeliam para o futuro acerbo tão depressa, o futuro redentor. Dir-se-iam réprobos, expulsos do paraíso por falta de afinidades para habilitá-lo por mais tempo. O triste êxodo de condenados aos infernos pelas mais graves desobediências às leis do Senhor, toda bondade e misericórdia. Era com efeito tudo isso. Era a falange de arrependidos que, por entre as lutas das incompreensões das provas terrenas, iam polir a consciência maculada pelo pecado, batizando-a no fogo redentor do sofrimento e assim remindo-a da desonra. Caminhavam em fila extensa, de 2 a 2, subindo as escadarias da sede do departamento e desaparecendo dentro em pouco no interior do mesmo. Prisioneiros do passado ominoso, escravizados pelo negror da mente, incapacitados em vista de seus pungentes remorsos para quaisquer tentativas antes de uma reencarnação expiatória, seguiam cabisbaixos, tristes, constrangidos, temerosos, dando a impressão de que só se submetiam à dura penalidade porque outro remédio não haviam encontrado para lhes restituir a honra espiritual, a serenidade íntima, senão esse providencial recurso que a lei magnânima lhes apontava: voltarem a ser homens, renovarem-se nas lides planetárias por meio de exercícios reabilitadores do cumprimento do dever. Desoladora sensação de pavor fez estremecer-se em nossas fibras mais sensíveis ao se nos deparar o grupo conduzido por irmão João, diretor do manicômio. Incapazes de livremente raciocinar, seguiam para a reencarnação impelidos pela necessidade imperiosa de uma melhoria e algum progresso. E somente as escassas atenuantes que deveriam trazer, como os deméritos que a evidência mostravam, estabeleceriam condições para a existência que buscavam, assim como seus lastimáveis estados vibratórios. Irmão João, o generoso Teócrito, os técnicos do Departamento da Reencarnação, a direção-geral da colônia, seus guardiães maiores, todos criteriosamente inspirados na justiça e na misericórdia das leis soberanas do onipotente Criador, eram os mesmos que supriam suas incapacidades de justo discernimento para livremente escolherem o futuro, estabelecendo em conselho o que melhor lhes convinha, e para isso recebendo o beneplácito do Mestre Redentor, Jesus. Não contivemos as lágrimas ao avistarmos Jerônimo e Mário, nossos pobres companheiros e afins, desde as sombrias desesperações do Vale Sinistro. O primeiro abatido curvava a cabeça sobre o peito, qual o condenado submisso no momento supremo. Não nos percebeu à distância, tão absorvido seguia nas ondas aflitivas do pensamento. O segundo, porém, sorridente e valoroso, os cabelos revoltos, como no primeiro dia em que o vimos, o peito, no entanto, destemeroso, erguido como a desafiar as lutas por vindouras, olhos vivos postos para frente, qual sonhador antevendo o ápice honroso de empresa penosamente iniciada entre os sacrifícios exigidos pela razão e as lágrimas vertidas pelo coração, ambos conflagrados por sincero arrependimento.
que seria preciso expungir. Ao nos avistar, acenou amigavelmente num adeus que parecia derradeiro, enquanto frêmito de indescritível horror confrangia nossas almas. O desgraçado acenara com 2 miseráveis tocos de braços, onde não existiam mãos, ao passo que estas lá estavam, destacadas, encravadas em seu próprio pescoço, como recordando a morte violenta pelo estrangulamento, a mesma por ele dada a infeliz Eulino. Este será bem certo que vencerá, profetizou irmã Celestina pensativa. Sua próxima migração terrena será calvário áspero, próprio das almas corajosas que se arrependem, e do berço ao túmulo apenas lágrimas e asperezas conhecerá. Arrastar-se-á sem esperanças nem compensações, mutilado, enfermo, humilhado, ridicularizado, traído pela própria mãe, que o repudiará ao dar-lhe a vida, pois só obterá um corpo nos ambientes viciados em que outrora se chafurdou. Mas será preciso que assim seja, ó meu Deus, para que se reconcilie com a consciência própria e se reencontre harmonizado com o progresso natural de cada criatura em procura de Deus. Tão bem assim o compreendeu que ele mesmo escreveu a sentença que lhe convém e entregou-a a irmão Teócrito para encaminhá-la à direção geral e conseguir a aprovação do seu guardião maior, isto é, de Maria, governadora da legião, a que pertencemos. Mário impôs-se expiação duríssima, como tantos e tantos irmãos nossos existentes sobre a crosta da terra, no resgate severo e decisivo. E, ao entardecer, no dia seguinte deixamos o departamento hospitalar. Veículo modesto, que reconhecemos do tipo usual no interior da colônia, veio buscar-nos. Silenciosamente comovidos, tomamos lugar e, confortados pela presença de Romeu e Alceste, que nos deveriam acompanhar ao novo domicílio, observávamos que, enquanto deslizávamos suavemente, as neves melancólicas se adelgaçavam. A paisagem se coloria de formosos tons de madrepérola. Flores surgiam em festividades policrômicas, à beira das estradas caprichosamente cuidadas, quando os primeiros casarios de magnificente metrópole hindu apareciam aos nossos olhos surpreendidos, que julgavam sonhar. Louvado seja Deus! Era, pois, verdade que havíamos progredido.